partir de agora você acompanha as notícias importantes desta sexta-feira no Brasil e no mundo. A tragédia dos 20 mortos no acidente de ônibus que saiu de São Paulo com destino a Pernambuco. Familiares das vítimas têm pouca informação no terminal rodoviário do Tietê. O que vocês estão informando para as pessoas que estão ligando para vocês aqui pelo telefone? Informa pra gente o que vocês estão orientando as pessoas, por favor. Não adianta, você está filmando, eu não posso ser filmado. Mas qual é a orientação que vocês estão dando por telefone mesmo para as pessoas que estão ligando? Daqui a pouquinho a reportagem completa. E também vamos falar de uma ação policial bastante comum nesta época do ano. A apreensão de lança-perfume. Por essa ninguém esperava. O trânsito de São Paulo é considerado seguro, pelo menos para a Organização Mundial de Saúde. Mas os acidentes ainda matam mais que a guerra do Vietnã. O motorista brasileiro, por uma série de razões, é um motorista ainda de alto risco. Ele tem habilidade, mas ainda não aprendeu a cumprir normas. O trânsito em São Paulo foi apontado como seguro pela Organização Mundial de Saúde. O índice de 3 mortos para cada grupo de 10 mil motoristas demonstra uma queda de vítimas fatais em acidentes de trânsito. Em 2000, foram registradas em São Paulo 480 mortes, o menor número dos últimos 20 anos. Assim que os Detrans se organizaram e conseguiram fazer as primeiras listas e que as punições, quando somadas e atingindo 20 pontos, a pessoa tinha uma punição extra, que era a perda da carteira, isso melhorou bastante. Algumas medidas foram tomadas para conter os motoristas brasileiros, que ainda são considerados mal educados. O número de blitz passou de 40 por mês para 40 por dia. Quase 80 mil veículos tiveram seus documentos apreendidos e só voltaram a circular depois de passar por uma vistoria técnica, onde foram reparados aqueles fatores que poderiam causar acidentes. Mas uma pesquisa da Associação de Vítimas de Trânsito revelou que nas ruas a situação é bem diferente do que mostram os números. A questão de trânsito hoje para nós é uma questão epidêmica de saúde pública. E tem um agravante, esses números considerados oficiais, nós ainda temos que acrescentar mais de 20% que não entram na estatística. Nesta avenida, na zona norte da cidade, o perigo é constante. Os moradores vivem com medo. Muitos já perderam familiares por causa da irresponsabilidade dos motoristas. Ela perdeu o neto aqui? Eu não perdi, mas quase que no dia do atropelamento eu não tive coragem de sair para ver ele, largado aí no asfalto. Em apenas um ano, morreram 5 vezes mais brasileiros em acidentes de trânsito do que americanos em 8 anos na Guerra do Vietnã. Uma situação que assusta e demonstra que os motoristas por aqui ainda têm muito o que aprender. No dia que nós tivermos educação, cultura, fim da impunidade, por tabela nós vamos chegar no trânsito. 20 pessoas morrem carbonizadas em acidente de ônibus e caminhão na BR-116, na Bahia. Outros 26 passageiros então estão internados em hospitais próximos à cidade de Vitória da Conquista. Desde a hora do acidente, os funcionários da aviação São Geraldo, aqui no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, de onde partiu o ônibus, já atenderam a dezenas de telefonemas de parentes das vítimas em busca de informações. A lista com os nomes dos 42 passageiros que embarcaram está afixada aqui no guichê. Mas o problema, por enquanto, é que a empresa não divulgou nenhuma nota oficial e também não autorizou os funcionários a darem mais informações. O que vocês estão informando para as pessoas que estão ligando para vocês aqui pelo telefone? Informa pra gente o que vocês estão orientando as pessoas, por favor. Não adianta, você está filmando, eu não posso ser filmado. Mas qual é a orientação que vocês estão dando por telefone mesmo para as pessoas que estão ligando? Segundo a empresa, vários funcionários estão na região de Vitória da Conquista percorrendo os hospitais para fazer a identificação das vítimas e também dos feridos. Para quem quiser mais informações, o número da empresa aqui em São Paulo é 62210050. Acordo com procuradores viabiliza a medida provisória para denúncias feitas pelo Ministério Público. Além da multa de R$151 mil, foram retirados do texto o possível enquadramento dos procuradores na lei de improbidade administrativa e o item que possibilitava uma ação do acusado quando as provas fossem rejeitadas pela Justiça. Os procuradores podem ser enquadrados em crimes de acordo com o Código Penal.
A cidade da Garoa está cada vez mais quente, culpa do crescimento desordenado e do desmatamento. São Paulo perdeu nos últimos 10 anos 30% das áreas verdes. São Paulo, a cidade do concreto aparente e excessivo. Vista de um satélite, a metrópole revela um dos seus mais graves problemas, a falta de verde. Um estudo da prefeitura mostra que a vegetação está sumindo. Em 13 anos, a cidade perdeu 360 quilômetros quadrados de área verde. É como se 8 parques do Ibirapuera tivessem desaparecido nesse período. A cidade cresceu muito de forma desordenada e essa perda a gente pode avaliar em cerca de 30% do que existia então, né? O desmatamento prejudica a qualidade de vida. Nas áreas onde há menos concentração de plantas, como no centro, a temperatura é mais alta. São Paulo hoje está cheia de estufas. Perda de 10 graus em relação às áreas da Zona Sul, que tem um recobrimento vegetal muito mais significativo. Os moradores deste bairro, na região central da cidade, estão tentando cuidar do pouco que restou. O trabalho começou há 6 meses com o levantamento das árvores locais. Voluntários percorrem as ruas atrás das plantas. Raquel, de 16 anos, já sabe na ponta da língua as espécies mais encontradas. Tipo ana, sibipiruna, quaresmeira, ligustro, ficus. O estudo ganhou o reforço desta empresa de dados estatísticos. Além do programa de computador que recolhe as informações, os fiscais do verde também contam com o GPS, Sistema Global de Posicionamento. O aparelho ligado a um satélite fornece a localização de cada espécie. Facilita a coleta pelos estudantes. E a campo carrega essa informação no GPS, né? É como se fosse um aparelho celular, o tamanho, traz aqui para o computador, descarrega e já está mapeado. O mapeamento que está sendo feito com a ajuda do satélite também está identificando áreas que podem ser usadas para o plantio de novas árvores. É necessário expandir, manter o que existe e expandir a quantidade de verde para a qualidade de vida da cidade de São Paulo. A temperatura atingiu em São Paulo 34 graus nesta sexta-feira. Fez calor. É a mais alta temperatura do ano. Preferência nacional, principalmente dos cariocas. O calor transforma o Rio na capital nacional do chopp. Neste tradicional reduto da boemia carioca, o chopp é figurinha fácil em qualquer mesa. De qualquer maneira, desce muito redondo. O chopp nessa época é indispensável. Não interessa se é claro ou escuro, tem que estar. O Rio é capital nacional do chopp. É o que diz uma pesquisa do Ibope sobre os hábitos de consumo dos brasileiros. No Rio, 29,12% dos cariocas declararam consumir a bebida, um número superior à média nacional, cerca de 18%. Este bar, em Vila Isabel, vende por mês cerca de 25 mil litros de chopp, marca que dá ao gerente autoridade para falar sobre o assunto. O segredo é o chopp sair com gás certo, na temperatura certa. Tem 2 dedinhos de pressão que é para não perder o gás, não perder o sabor do chopp verdadeiro, né? Esta mulher não nega que gosta do chopp com moderação. Apesar que dizem, né, que engorda, que dá uma barriguinha, que não sei o quê, mas depois a gente malha, gasta as energias por aí. Mas não resiste a mais um chopp e acaba desejando a todos nós que o ano de 2001 seja de paz, prosperidade, muito amor, muito sucesso e muito shopping pra gente. Aviso aos viajantes. Antes de embarcar, turistas brasileiros vão poder fazer mais um check-in, só no Hospital das Clínicas. Tudo para evitar doenças tropicais. Mudar o hábito daqueles que só lembram dos riscos quando precisam de tratamento. Esta é a ideia do ambulatório dos viajantes. Quem passar por aqui pode evitar imprevistos que estragam a viagem. O pacote saúde é gratuito. A maioria das pessoas que vai viajar não tem noção de que deve procurar uma orientação específica para evitar o risco de ter determinadas doenças cujo risco é maior a partir das viagens. O check-up viagem é reforçado para algumas regiões. No norte e nordeste do Brasil, as doenças endêmicas são comuns. Diarreia de viajante, febre amarela, dengue. Em 99, mais de 600 mil casos de malária foram registrados na Amazônia Legal. Adotando determinadas precauções, o risco de adoecer é bem menor. Emerson está sendo imunizado contra a febre amarela. No ambulatório,
Ele também recebe orientações para se prevenir do mosquito transmissor da malária, que ainda não tem vacina. Eu ouvi falar várias pessoas assim que têm essa doença. A prevenção deve ser feita também para quem viaja para fora do Brasil. Em alguns países, a legislação sanitária é rigorosa e não aceita turistas que não estejam vacinados, por exemplo, contra a febre amarela. Todos os dias, 1.400.000 pessoas cruzam fronteiras. Os viajantes que não se prevenirem não correm só o risco de se tornarem vítimas, mas também de serem transmissores de doenças. Grupo de brasileiros presos na cidade de Juárez, fronteira do México com os Estados Unidos, deve ser deportado na noite deste sábado. São cerca de 30 pessoas, sendo 3 crianças. O escritório de imigração do México informou ao jornal do SBT que o grupo estaria tentando atravessar a fronteira para os Estados Unidos ilegalmente. Eles também não teriam visto de permanência no México. A embaixada brasileira não confirma esta informação. Os brasileiros estão sendo transportados de ônibus de Juárez para a cidade do México, uma viagem que dura cerca de 24 horas. Junto com os brasileiros foram detidos grupos da Guatemala e do Equador. Ressaca do Vasco, campeão, apreensão de lança-perfume e aventuras no deserto. No próximo bloco tem notícias campeãs. Voltamos já. Dívida com o INSS está pesada? Então divida. Agora você pode pagar sua dívida ou de sua empresa com o INSS em até 24 parcelas fixas sem juros e acréscimos. As parcelas podem ser pagas em qualquer agência da Caixa. O Ministério da Previdência está se modernizando para facilitar a vida de milhares de contribuintes em todo o país. Divida sua dívida. Dúvida? Acesse nosso site ou ligue 0800 78 0191, inclusive aos sábados. Atenção São Paulo, mais emoção na sua cidade, mais felicidade no seu bairro. A sorte chega até você com os vendedores do baú. A Laura e o Nelson ganharam uma casa cada um e mudaram de vida. Faça como eles. Nossos vendedores também querem esta felicidade para você. Compre e mantenha em dia o novo carnê de mercadorias do baú. Toda semana tem casa, carro e muito mais no novo carnê do baú. A gatinha tem telefone? E o gatão? Tem carro? Agora você já pode comprar o seu carro. Fale o Yang por R$ 13.877 à vista. Ou com entrada mais 48 vezes de R$ 243 fixas. Confira também as incríveis ofertas para Brava e Maré. No Programa Livre, as ansiedades, os mistérios e as fantasias que envolvem a iniciação sexual. Quem tem mais expectativa para a primeira transa? Os meninos ou as meninas? A insegurança na hora H. O que uma menina não deve fazer na primeira vez? A pressão dos amigos influencia? Como deve ser a conversa com os pais? E mais, as experiências de quem vive de sexo. Você acha que o sexo dispersa as pessoas? Hoje, depois do Jornal do SBT, no Programa Livre. Guga não é mais o número 1 do mundo. Com a derrota do brasileiro na Austrália, o russo Marat Safin só precisou de uma vitória para chegar à liderança do ranking mundial. A festa vascaína continua nas ruas do Rio. Teve gente que fez até hino para São Romário. O preto e o branco foram as cores que predominaram pelas ruas da cidade. O torcedor exibia com orgulho a camisa Cruz Maltina. Tetracampeão, vai ter que nos engolir. A caminho do trabalho, uma parada estratégica para ver as manchetes dos jornais. Tocar uma lavada, graças a Deus. Estou muito feliz. Seja Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, o Vasco vai papar tudo. Seu José Carlos Lira é vigia no Clube dos Portuários, um dos locais escolhidos pelos torcedores para comemorar o 4º título brasileiro. Foi um colosso. Encheu muito demais mesmo. O pessoal saiu daqui umas 3 horas já. Sem se importar com o cansaço, este vendedor ainda permanecia em frente ao estádio de São Januário. Pô, virado, já tô alegre pra correr atrás ainda. E dinheiro no bolso. E dinheiro no bolso, levar pra casa. Acordou cedo hoje pra ver as manchetes? Claro, você acha que é? Eu tenho a música do campeão. Já cantou nas TV, nas rádios e tudo. Tem a do Romário. Canta aí pra gente.
Romário, entre outros mil, é o melhor jogador do Vasco e do Brasil. Parabéns pro maior Romário do universo. O volante Claudinei e o lateral Edson, do América Mineiro, foram punidos por entregar fotos obscenas para 2 garotas menores de idade. O caso aconteceu em Viçosa, onde o time fez pré-temporada. Eles tiveram um corte de 50% nos salários e podem responder criminalmente. Japonês Hiroshi Matsuoka está mais perto da vitória no Rally Paris-Dakar. Ainda no Senegal, os pilotos atravessaram 285 quilômetros de areia e dunas. Entre os carros, mais uma vez, a vitória foi do japonês Hiroshi Matsuoka, que lidera a competição. Seu principal adversário é o francês Jean-Louis Schlesser, bicampeão do Paris-Dakar. Apenas 7 minutos separam os dois na classificação geral. Os brasileiros mais bem colocados são Reinaldo Varela e Alberto Fadigatti, que estão na 23ª posição. Entre as motos, o francês Cyril Depré foi o primeiro, mas o italiano Fabrizio Meoni ainda é o líder. O brasileiro Juca Bala aumentou para quase 30 horas a vantagem sobre o segundo colocado na categoria 400 cilindradas. Em Minas, pescadores são presos por desrespeitar a proibição de pesca durante a Piracema. Desde que começou a Piracema no início de novembro, a Polícia Florestal vem tentando impedir a pesca. E 4 rapazes foram presos quando voltavam de uma pescaria em Furnas. Eles foram parados numa blitz da Polícia Rodoviária. No carro foram encontrados 19 quilos de tilápia. Está sendo o que estava fazendo, né? Apesar de você souber essas circunstâncias, você já nem teria pescado, né? Soubesse o tamanho do problema que a gente tinha que enfrentar pela frente. Caímos na besteira de fazer um programinha depois do dia de serviço. Infelizmente, as polícias não pegou, apesar de estar certo, né? É a primeira e a última. Redes, tarrafas e equipamentos de pesca. Todo esse material foi apreendido desde o início da Piracema. Em 17 blitz, foram presas 7 pessoas e mais de 200 quilos de pescado foram apreendidos. Está proibida a pesca até o dia 28 de fevereiro. Muitos comerciantes compram esse peixe, não se inteira da lei e infringe, cometendo o crime de estar com material sem prova de origem. Preso por furto e roubo, morre no último dia de sua condenação. Valdir Líbano Silva, de 40 anos, morreu de câncer a caminho do hospital de Andradina, interior de São Paulo. A família diz que ele não recebeu ajuda nenhuma. A direção do presídio confirma que se ele tivesse um advogado, estaria fazendo o tratamento em liberdade. Menino de 15 anos morre durante tentativa de assalto ao deputado federal Luiz Antônio Fleury. O tiro foi disparado pelo segurança do ex-governador de São Paulo. A tentativa de assalto aconteceu nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. O menor de 16 anos se aproximou do carro do ex-governador Fleury Filho, que estava ao volante, ameaçando-o com uma pistola de plástico. Ele bateu a arma e apontou a arma para mim, né? Dizendo que era um assalto e mandando abrir, né? E nessa altura, diante da arma apontada para mim, o segurança reagiu. O segurança de Fleury, que é policial militar, estava no banco de trás. O soldado Clair João Zene disparou um tiro na cabeça do menor, que foi internado em estado grave. No veículo estava também o deputado federal José Carlos Martinez, presidente nacional do PTB. Você ser assaltado com um revólver apontado para você é uma coisa violenta. O segurança do ex-governador Antônio Fleury Filho, autor do disparo contra o assaltante, foi citado no boletim de ocorrência como vítima. A polícia diz que o soldado agiu em legítima defesa. O autor poderia ter se voltado também para ele que estava ali atrás e poderia ter intimidado a ele também. Então ele se encontra ali na condição de vítima, sim. O crime mais comum na época do carnaval dá trabalho para a polícia na fronteira com o Paraguai. Foram apreendidos quase 1.700 frascos de lança-perfume num ônibus de sacoleiros. O ônibus de sacoleiros que ia para São Paulo foi parado no posto da Polícia Rodoviária em Santa Terezinha de Itaipu. Fiscais da Receita Federal apreenderam 1.668 frascos de lança-perfume. Ninguém assumiu a responsabilidade pela carga. Quase 100% de redução de salários por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Saiba detalhes no próximo bloco. Vamos lá, gente! Vamos balançar! Vamos dançar com o balão da pilota!
Você não foi em Bailão da Filó, não? É fácil. É só comprar o CD e fazer o bailão na sua casa. Vai dar vontade, balançar esqueleto. CD Bailão da Filó, já nas lojas SBT Music. Coroando o Parque do Ibirapuera, uma obra de Vitor Brecheret, representa a força e a coragem dos vários povos que construíram a nossa cidade. Monumento às Bandeiras. O SBT homenageia os 447 anos de São Paulo, contando um pouco da sua história. Apoio Banco do Brasil, cada vez mais São Paulo. Calma, amor. Eu já cuidei do bebê. bb.com.br. Pronto. O seu Banco do Brasil na internet. Mais completo, mais rápido, mais simples. Isto é real. As câmeras que estão em todos os lugares para registrar acontecimentos espetaculares. Vulcão desperta após 60 anos de silêncio. Um fenômeno da natureza em imagens impressionantes. Um urso foge da floresta e muda a rotina de uma cidade. A aventura dos paraquedistas que saltam de avião, sentados num bote inflável. E mais, uma curiosa plantação de legumes gigantes. Neste sábado, 6 da tarde, Isto é Real. Lei de responsabilidade fiscal começa a fazer efeito. No interior de Goiás, prefeitos e vereadores tiveram quase 100% de redução nos salários. O projeto que concedeu os generosos aumentos foi aprovado em dezembro do ano passado pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Por ele, o prefeito da cidade passaria a receber R$ 8.250 por mês e um vereador R$ 4.950. Diante das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Emenda Constitucional de número 25, que impõe redução de gastos aos poderes, um novo projeto fixando os vencimentos foi aprovado hoje em sessão extraordinária pela Câmara. O prefeito de Aparecida continuará recebendo R$ 6.000, o vice R$ 3.600, o presidente da Câmara R$ 5.400 e os vereadores R$ 3.600 cada um, sem direito à verba de gabinete. Detalhe, os 21 vereadores da cidade trabalham apenas 3 dias por semana ou 12 dias por mês. Eu defendo que todas as pessoas que trabalham honestamente, ele tem que ganhar bem, porque se ele não ganhar bem, ele não tem condição de prestar um bom trabalho. Se for exatamente o que ele me disse, se o que foi aprovado foi o que ele me disse hoje pela manhã, nós vamos sancionar. Fim de semana de repouso e cuidados redobrados. Esta é a prescrição médica para o governador Mário Covas, que vai continuar internado até segunda-feira. O quadro clínico do governador é muito grave, mas não é muito grave ontem ou é muito grave hoje, vem sendo muito grave. Ele teve complicações decorrentes do uso de medicamentos. É por esse motivo que ele está internado. Nós ainda não conseguimos compensá-lo totalmente, é por isso que ele permanece internado. Ele vai ser reavaliado para ver se ele fica ou não. Claro que nós vamos também obedecer a algumas circunstâncias. A vontade dele, a conversa com a família, o estado clínico. Nós vamos reavaliá-lo amanhã, e justamente porque ele não demonstra nenhuma vontade de continuar aqui. Economia e ecologia. Um novo equipamento promete reduzir a poluição no processo de fabricação de couro em Porto Alegre. A indústria coureiro-calçadista é uma das principais matrizes econômicas do Rio Grande do Sul. Apenas os 170 curtumes de couro do estado empregam 25 mil pessoas. Mas os resíduos gerados por estas empresas são um risco para o meio ambiente. O problema é o cromo, utilizado no processo de industrialização. Isso porque os resíduos de couro acabam em aterros sanitários. Se essas peles não fossem industrializadas após serem retiradas do animal no frigorífico, elas causariam um problema de saúde pública que não tem nem condições de mensurar. Este equipamento deve garantir uma economia de 30% a 40% no consumo de lenha nos curtumes. Além disso, a expectativa é de que 5 milhões de toneladas de resíduos de couro
deixem de ir para o meio ambiente por ano aqui no Rio Grande do Sul. O equipamento foi elaborado por técnicos da Fundação de Ciência e Tecnologia, a Cientec, e é capaz de realizar a combustão dos resíduos sem agredir o meio ambiente. A combustão desse resíduo, desde que ela seja feita com uma alta eficiência de combustão, ela é adequada tanto tecnicamente quanto ambientalmente para promover uma desejável eliminação desse resíduo. Italianos são os primeiros a testar uma nova vacina contra a AIDS. Os testes deverão começar em poucos meses. O medicamento vai bloquear o crescimento do vírus no corpo em vez de reforçar o sistema imunológico, como fazem algumas vacinas já em teste. O tratamento foi desenvolvido pela doutora Bárbara Insoli, que já trabalhou com Robert Gallo, um dos pais da pesquisa sobre o HIV. Presidente Bill Clinton arruma as gavetas e prepara a mudança da Casa Branca e faz acordo para não ser processado novamente por causa do escândalo Mônica Lewinsky. No último dia oficial de seu governo, Bill Clinton fez um acordo com a promotoria para evitar um novo julgamento do caso Mônica Lewinsky. Ele admitiu ter cometido perjúrio por ter mentido sobre o caso com a ex-estagiária da Casa Branca. Pelo acordo, Clinton, que é advogado, ficará impedido de exercer a profissão por 5 anos, mas não perderá a licença de trabalho. Como último apelo a israelenses e palestinos, o presidente norte-americano pediu em uma carta para que não desistam da paz. Durante 7 minutos, Bill Clinton discursou sobre a prosperidade econômica de seu governo e sugeriu que vai voltar à vida pública em breve. O presidente mais novo a deixar a Casa Branca sai com um índice de popularidade de 67%. O presidente eleito, George W. Bush, toma posse deste sábado. A vingança demorou, mas chegou para Linda Tripp, a funcionária que gravou as conversas eróticas entre Clinton e Mônica Lewinsky. Ela foi demitida do Pentágono sem explicações. Crise política nas Filipinas, drama de adoção nos Estados Unidos e cinema com Madonna na Inglaterra. Daqui a pouquinho voltamos com as notícias do mundo. Até já. Na promoção Preço Baixo Volkswagen, o preço está tão baixo que está todo mundo aparecendo por aqui. Até quem andava sumido. Olha aí, gostou do Gol 1.0 16 válvulas, seu birubiru? Banco do motorista com regulagem de altura. Retrovisores com controle interno. Vidros verdes, imobilizador eletrônico, limpador traseiro. Boa, faz tempo que eu não vejo um Gol. Promoção Preço Baixo Volkswagen. Preço tão baixo que até quem andava sumido apareceu. No Conexão Sebrae deste domingo. Agronegócios, como se transformar no empresário rural. Na região serrana do Ceará, empreendedores descobrem o cultivo de flores como um bom negócio. Conexão Sebrae, neste domingo, às 8h15 da manhã. Por que antes de cair na folia, você não faz um pique ou um super pique Carnaval no Itaú? Você aplica o seu dinheiro e já nesse carnaval concorre a uma grana preta. E ainda pode ganhar a maior bolada todo mês. E se você não for sorteado, seu dinheiro volta corrigido no final do plano. É a sua chance de viver o resto da vida assim, como um rei. E nunca mais tirar a fantasia. A carruagem está pronta, São Paulo. Pique Super Pique Carnaval. A maneira mais emocionante de guardar e ganhar dinheiro. Comprando e mantendo em dia o novo carnê de mercadorias do baú, toda semana tem carro, casa e muito mais. Novo carnê de mercadorias do baú. Toda semana tem muitos prêmios para você. Finalmente, ele estava sossegado e tinha todo o tempo do mundo. Você ficou maluco, querido? Eu não. Até receber uma notícia inesperada. Vai ser vovô. E outra, mais inesperada ainda. Vocês vão ter um bebê. Tudo bem, afinal ele é um cara bem calmo. Eu estava me ajustando para ser avô e de repente você vai. Que vai saber lidar com esses dois probleminhas. Gente, tá na hora. Ah, tudo bem, nada de pânico. Pela primeira vez na televisão. Tá na hora. Ótimo, eu já dormi vestido dessa vez. O Pai da Noiva, parte 2, com Steve Martin e Diane Keaton. Nesta terça, 10 da noite, no Cine Espetacular. Presidente Fernando Henrique Cardoso diz na Coreia do Sul que vai pagar a dívida do Fundo de Garantia com os trabalhadores, mas ainda não sabe de onde sairão os recursos, que variam de 12
a 40 bilhões de reais, dependendo de quem faz o cálculo. Crise nas Filipinas. Povo sai às ruas para pedir a renúncia do presidente Joseph Estrada. Tanques blindados cercaram o Palácio Presidencial para proteger Joseph Estrada da ira do povo. Ele sofre processo de impeachment por corrupção. A oposição deu prazo até este sábado para que Estrada renuncie. O presidente filipino só concorda em antecipar as eleições. Ele não tem o apoio dos militares e seus auxiliares próximos já pediram demissão. Gêmeas adotadas pela internet são levadas por agentes do Serviço Social Britânico. Elas estavam sob a guarda de um casal britânico que pagou 12 mil pela adoção. Os britânicos brigam na justiça com o casal norte-americano pela posse dos bebês. China envia ajuda à Mongólia. As piores nevascas dos últimos 50 anos deixaram 120 mil pessoas sem comida. 30 pessoas morreram. Governo da Bélgica libera o uso da maconha. Quem for pego com pequenas quantidades da droga não poderá ser processado. A produção, a venda e o estoque de maconha ainda continuam sendo crimes. Marido de Madonna lança seu filme em Hollywood. A esposa famosa estava presente, é claro. Madonna e Guy Ritchie apareceram em público pela primeira vez desde o casamento. O casal foi simpático com a imprensa. Snatch, dirigido por Guy, já é sucesso na Inglaterra. O filme mostra o submundo de Londres, com gangster e outros personagens sombrios. Uma das estrelas é Brad Pitt. O galã pediu para fazer parte do elenco e até aceitou um cachê mais baixo. Estas são as notícias hoje. Muito obrigado pela sua atenção e tenha um ótimo fim de semana.